Olá, eu me chamo Luan e serei o professor tutor no curso de Excel avançado. Então, vamos para a aula. Bem, o Excel ele é uma poderosa ferramenta e muito utilizada nas organizações quando se trata de organizar, analisar e até visualizar dados. E nessa aula nós iremos falar um pouco sobre a diferença entre planilhas e tabelas, inclusive o que seria uma tabela de dimensão e tabela de fatos, o que é ETL e o que é o Power Query e como utilizá-lo para criar ETLs. Inicialmente, vamos falar sobre planilhas e tabelas. Qual a diferença entre elas? Bem, se você usa o Excel, você já sabe o que é uma planilha. As planilhas no Excel são compostas por uma grade de células, onde as colunas têm uma referência alfabética, A, B, C, e assim sucessivamente, e as linhas numericamente, ou seja, cada célula de uma planilha ela é referenciada, ela tem uma referência ali, por exemplo, a célula A1, a A2, AB2 e assim vai. Por outro lado, uma tabela, embora ela seja muito parecida e muitas vezes ela até se confunda com a planilha, ela é uma estrutura de dados que organiza as informações em linhas, também chamadas de tuplas ou registros, e colunas, que pode ser chamada de campos ou atributos. Diferente da planilha, para que você acesse um determinado valor em uma tabela, você precisa acessá-lo por meio de uma chave. Okay? Nós falaremos um pouco sobre o conceito de chave na aula prática de Power Query. E, além disso, nós também temos, quando tratamos de tabelas, que saber o significado de domínio, quando falamos aqui nas colunas ou atributos de uma tabela. Então, o domínio é um determinado conjunto de valores possíveis para aquela coluna. Por exemplo, na coluna nome aqui, os valores possíveis são valores alfabéticos. Não se espera que um nome contenha um número inteiro, decimal ou etc. Da mesma forma aqui, se fosse um número de matrícula, espera-se que contenha apenas valores inteiros. Já por outro lado, a turma aqui, ela é composta de forma alfanumérica, ou seja, espera-se que nesse domínio haja tanto letras quanto números. Tabelas de dimensão e tabelas de fatos. Bem, as tabelas de dimensão, ela contém informações descritivas sobre os principais objetos do negócio. Então, você vai perceber nas aulas práticas que as tabelas de dimensão, elas existem por si próprias, elas não dependem de outras tabelas para que haja sua existência. Já as tabelas de fatos, elas armazenam medidas ali, geralmente quantitativas, e elas se relacionam e elas dependem das tabelas de dimensões. No nosso exemplo prático, logo a seguir, nós vamos trabalhar com um contexto de vendas. Então, para você entender melhor, para que aconteça uma venda, nós temos três entidades, ou seja, três tabelas se relacionando. A primeira tabela é cliente. A tabela cliente ela não depende de outra tabela para existir. Então, nesse caso, ela é uma tabela de dimensão. Da mesma forma, a tabela produto. Então, um produto ele existe sem necessariamente depender de outra tabela. Então, tanto o cliente quanto o produto, eles existem por si próprios, sendo assim tabelas de dimensão. Já a tabela vendas, ela precisa, ou seja, é uma tabela que liga o produto e o cliente. Então, um cliente, ele compra um produto, e isso se caracteriza como uma venda. Então, a tabela de vendas, que apresenta ali esse fato que aconteceu, essa venda que aconteceu, é uma tabela que ela existe relacionando duas outras tabelas, cliente e produto. Nesse caso, ela é uma tabela de fatos. E além de a gente saber disso, nós precisamos saber que essa ligação, nós também podemos chamá-la de ou relacionamento ou modelagem. E quando nós fazemos essa ligação, nós acabamos criando um modelo de dados. E aí, através desse modelo, ele se torna muito eficiente para a criação de relatórios. Bem, mas o que é ETL? ETL é a abreviação de extração, transformação e carregamento de dados. Bem, a extração é o processo de extrair os dados de diferentes fontes, podendo ser banco de dados, planilhas e arquivos, etc. Depois que nós extraímos, ou seja, capturamos isso, nós fazemos algumas transformações, que vem a etapa de limpar, filtrar e até enriquecer esses dados, preparando eles para a etapa seguinte, que é o carregamento, que é onde nós vamos utilizar esses dados que já estão tratados e limpos. Bem, para que nós façamos o ETL, nesse curso nós iremos
através do Power Query. Ele vai ser feito através do Power Query, que é uma ferramenta integrada já ao Excel, é um componente dele, que permite ele extrair, transformar e até carregar os dados de diversas fontes. O Power Query, por trás dos panos, ele usa uma linguagem de programação, que é a linguagem M. Ela é uma linguagem de consulta e transformação de dados. Ela é muito poderosa e flexível para isso. Através dela, é possível criar processos ali de ETL, ou seja, nós vamos criar um passo a passo, onde a cada nova base que será acrescentada ali em um determinado local de leitura, o próprio ETL já vai conseguir ler aquela base, né, através da nossa personalização, e de forma eficiente ler a base, tratá-la e trazer os dados limpos. E tudo isso integrando ao Excel. Bem, então vamos lá. O primeiro passo para criar o ETL com Power Query é conectar as fontes, como nós iremos fazer. Depois, transformar os dados através das ferramentas de transformação que já existem funções prontas para isso. E depois, carregar os dados. De uma forma mais simplificada, o Power Query apresenta algumas transformações. Geralmente nós fazemos através dele filtros, é possível fazer filtro, ordenação de registros, junção, ou seja, mesclagem de bases e transformações em geral, como aplicar cálculos, formatações e etc. Bem, o uso do Power Query traz muitos benefícios. Isso porque ele automatiza tarefas repetitivas, né, o que nos dá produtividade. Ele faz transformações de forma consistente, trazendo precisão. A linguagem M é uma linguagem que permite soluções de integração, que nos dá flexibilidade, e que ela roda ali no back-end. E após esse tratamento, através da linguagem M, nós conseguimos integrar os dados que foram ali formatados, tratados, ao Excel novamente. Então, vamos nessa, mãos aos dados. Vamos criar agora a nossa estrutura modelo, definindo ali, fazendo a limpeza, criando o ETL com tabelas de dimensão e tabelas de fatos. Depois nós vamos carregar os dados através do Power Query e na próxima aula vamos fazer o relacionamento entre essas tabelas.